Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na história do Gaspar e do Ziane. Se você quiser ver como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai começar os trabalhos com o segundo dos três momentos que a gente estabeleceu para essa parte da história, né? O primeiro momento foi mais contemplativo, foi ali na parte da fonte. Agora a gente vai ter um pouco mais de ação, um pouco mais de movimento. Vamos tentar proporcionar a eles uma pequena vitória e logo depois disso a gente estabelece uma crise. A gente vai dar uma perda para cada um, e isso vai ser a preparação para decolar a história, e aí a gente se encaminha para a resolução. Então, essa é a dinâmica que eu tenho na minha cabeça agora para fazer. A gente terminou o episódio passado enquanto eles estavam rumando cada vez mais em direção à Curva do Sul, né, se aprofundando ali naquele caminho perigoso. O Ziane ouviu alguma coisa, né, ele captou alguns sons que se sobressaíram daquela paisagem desolada ali. E depois a gente vai especificar um pouquinho melhor que sons são esses, né? Mas o que importa é que eles vão caminhar em direção ao acampamento. Nesse acampamento, os perseguidores do Vorg Alphard fizeram prisioneiros e estão usando esses prisioneiros para entrar em lugares perigosos, para poder resgatar aquelas coisas que o Vorg deixou para trás, né? Pelo menos foi isso que a gente estabeleceu como motivação ali para fazer esse setup. Então, qual é a ideia, né? Eles tiveram que adaptar a movimentação deles. A carruagem agora está funcionando de uma maneira manual, né? O Ziane vem pedalando e o Gaspar controlando no painel, e tem algumas esteiras em volta da carruagem, então ela está indo bem devagarzinho, com um pouquinho menos de barulho, né? Ou praticamente com barulho nenhum, foi o que eu escrevi. E agora a gente tem que escrever um pouquinho mais dessa progressão dos dois, né? E depois disso a gente vai mostrar como é que tá esse acampamento, como é que estão as coisas por lá. Esses caras, esses novos personagens ali, os perseguidores do Vorg Alphard, a gente vai tentar fazer com que eles sejam vilões, né? Vamos mostrá-los bem cruéis mesmo, para a gente ter uma força opositora, né, um pouquinho mais acentuada na história. Até agora a gente se centrou bastante no conflito interno dos dois personagens. Vamos dar um conflito externo e mais físico, né? Que essa vai ser uma boa maneira de movimentar a história. Então vamos lá, como é que eu fechei aqui? Daquela forma, com as portas abertas e o conjunto de esteiras ao lado fazendo-o ter a aparência de um gigantesco inseto, o veículo retomou o movimento, aos solavancos e quase tão veloz quanto os passos apressados de um homem, mas sem emitir quase nenhum barulho. Enquanto Gaspar direcionava a carruagem debruçado no painel acionando alavancas, Ziane movimentava as esteiras com pedais localizados no piso da cabine de condução. Então foi a situação que eu acabei de falar, né? Vamos só trabalhar um pouquinho mais, de repente mostrar, lembrar para o leitor que existe essa paisagem desolada, depois que eles andaram um pouquinho, né? Mostrar ali o surgimento de algumas ruínas, algumas casas precárias, que assim também dá a ideia de que algum tempo passou. Então vamos ver como é que a gente faz isso, só para a gente esquentar antes da gente partir para o acampamento, né? Bom, então aqui no comecinho, né? Pouco a pouco, à esquerda, como se desenhados conforme a aproximação da carruagem, surgiam arremedos de civilização. Às vezes, apenas duas ou três casas precárias. Com menos frequência, construções de pedra parcialmente de pé. Aqui e ali sobressaíam recortes quadrados no chão cercados com cordas, arame ou tiras de couro, acomodando mudas esquálidas de qualquer coisa que conseguisse crescer ali. Então, estou tentando dar um panorama, né, dessa civilização que vive desse lado da égide, né? Isso é importante para sempre manter esse contraste vivo na cabeça do leitor. E eu quis dizer aqui que é a distância, né? Pouco a pouco, conforme a carruagem vai se aproximando, né? Vai avançando, vão surgindo essas casinhas ao longe e tal, para também dar essa noção para o leitor dos planos, né? O que chamou a atenção do Ziane, o som que chamou a atenção do Ziane está logo à frente, né? Está na direção que eles estão seguindo. E tudo isso está bem longe, né? É só parte do cenário mesmo. Só que eu acho que eu vou reformular isso aqui um pouquinho melhor. Esse pouco a pouco
e desenhados conforme a aproximação da carruagem é redundante, porque se está desenhado conforme a aproximação da carruagem, o pouco a pouco não precisa, né? Então vamos ver aqui, a gente pode trocar esse pouco a pouco por outro indicativo aqui. Bem ao longe. Não é muito comum usar essa expressão não, mas foi o que veio na minha cabeça agora. Vamos trocar a ordem aqui. Como se desenhados à esquerda. A gente economiza algumas vírgulas, né? À esquerda da carruagem, conforme sua aproximação. Vamos ver se soa melhor, né? Bem ao longe, como se desenhados à esquerda da carruagem, conforme sua aproximação, surgiam arremedos de civilização. Não sei, tem né, a aproximação civilização, né? Conforme ela avançava. Não vou perder muito tempo aqui polindo o parágrafo, não, só fazendo essas modificações. Depois eu volto para pensar nisso com calma, né, no segundo tratamento. Bem ao longe, como se desenhados à esquerda da carruagem, conforme ela avançava, surgiam arremedos de civilização. Então, eu acho que está até bem aceitável, né? Então aqui eu descrevi um pouquinho melhor as coisas que estão ali no horizonte, né? Para não ficar só uma paisagem vazia conforme eles avançam. E agora vamos tentar entrar um pouquinho mais na cabeça do Ziane, e aí a gente fecha essa sequência aqui. Bom, um pedaço um pouquinho maior agora, né? E eu acho que eu praticamente fechei esse momento dos dois, né? Então a gente fechou aqui, né? Aí eu continuei. Não havia qualquer sinal de homens, mulheres ou crianças. Ao menos não era possível vê-los daquela distância. Talvez não houvesse mesmo muitos motivos para que deixassem seus refúgios. Não tem um havia aqui, né? Que houvesse aqui. Depois eu cuido dessa repetição. Aí eu introduzi um diálogo para poder quebrar um pouquinho essa sequência descritiva, né? Já estava bastante tempo. Daqui a pouco será possível avistar Landa esquecida, informou Gaspar, também atento ao cenário à esquerda. Isso se conseguirmos lidar com o que nos espera à frente, retrucou Ziane, o esforço com os pés fazendo-o soar levemente sem fôlego. De qualquer forma, fico feliz por não precisarmos passar por lá. Eu vou falar sobre isso aqui já já, sobre essa declaração do Ziane aqui. Gaspar entortou os lábios em um pálido sorriso. Sei o que quer dizer, rapaz. Do outro lado, há cores, festas e beleza. Aqui, as pessoas crescem mais ou menos como aquelas plantas, sem cor, endurecidas e indiferentes à escassez. Aprenderam a existir apesar de tudo. Uma existência frágil e alguns podem pensar quase inútil. Sim, mas não posso culpá-lo por pensar assim. Aí o Gaspar interrompe, né? Eu também me acostumei com as maravilhas das terras protegidas. É muito fácil esquecer de tudo isso. E eu quase esqueci. Então aqui eu estou meio que estabelecendo um pequeno dilema para o Gaspar, né? Aquela coisa, ele começou a história meio cercado de luxo e querendo, né, viajar pelo caminho mais fácil, mas ele tem uma certa nostalgia por aquele lugar, né? A gente já mostrou isso lá na fonte, então eu estou aproveitando isso. E essa declaração do Ziane aqui, de qualquer forma, fico feliz por não precisarmos passar por lá, é para estabelecer um desejo contrário do personagem, para isso enriquecer o conflito, né? Então isso é um macete muito interessante para a gente fazer. Toda vez que a gente quer realmente intensificar um conflito, intensificar uma passagem que vai vir logo adiante,
Isso quando a gente tem ideia do que vai escrever mais adiante, né? Como a gente tem agora uma vaga ideia. É legal fazer o personagem desejar o contrário daquilo, para poder, quando isso acontecer, a gente ter essa possibilidade do personagem vencer uma superação, né? Ou mudar o ponto de vista dele de acordo com alguma realidade que ele vai presenciar. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo o personagem desejar jamais se aproximar daquelas terras, daquelas ruínas, das pessoas que tem lá, porque ele tem uma outra visão, né? Ele tem um background, né? Ele aprendeu sobre aquelas pessoas pelas pessoas que estão do lado bom da Égide. Então ele tem uma visão de que aquelas pessoas são miseráveis, não tem nada a oferecer, vivem de maneira precária e tudo mais. Como a gente tem planejado para a história, muito vagamente, que ele vai dar uma passada por Landa Esquecida, que ele vai conhecer esse lugar um pouquinho mais de perto e assim ele vai mudar o ponto de vista dele, é interessante que ele tenha uma certa resistência a fazer isso. Então a gente estabelecendo isso agora vai ser mais interessante quando ele tiver que confrontar com essa nova situação. Então foi por isso que eu coloquei essa declaração dele. Eu não lembro nem se ele tem um background muito específico com relação a esse lugar, né? A miséria de Landa Esquecida e tudo mais. Mas a gente pode enfatizar isso desde o início da história. Quando a gente for voltar lá para fazer os ajustes, a gente pode dizer que é um personagem que se sente muito confortável, né? Se já não tivesse estabelecido na história, porque eu já me esqueci. Mas dizer que é um personagem que se sente muito confortável naquela vida e que o desafio interessa, né? Como ali, é um desafio, mas não a convivência com a desolação. E assim a gente faz o personagem meio que aprender uma lição quando ele conhecer mais de perto, né, essas pessoas e perceber que ali há toda uma civilização, a vida, e de repente ali ele leva uma vida mais honrosa do que na parte dita protegida, né, da Égide. Cada vez eu estou gostando mais dessa ideia de tentar fazer uma virada nesse sentido, né, de fazer toda essa vitória, essas pessoas que são consideradas heróis, de repente não ter sido bem assim a história e deles terem se trancafiado lá e abandonado as outras pessoas e meio que terem feito um sacrifício para poder sobreviver. Então essa vitória deles não ter sido tão honrada assim, e agora esses personagens podem estar prestes a descobrir essa verdade. Seria interessante dar essa virada na história. Então não posso culpá-lo por pensar assim, eu também me acostumei com as maravilhas das terras protegidas. É muito fácil esquecer de tudo isso, e eu quase esqueci. A gente também vai dar essa guinada do Gaspar de começar a valorizar esse lado também, né? Essa região e essas pessoas. Então vamos só dar um fechamento aqui, vamos dizer que o Ziane não disse mais nada, né? Só se preocupou em pedalar, para a gente ver como é que a gente vai seguir. Então, deixei bem direto mesmo. Procurando manter o ritmo das pedaladas, o colecionador não disse mais nada. Mas pode ser que tenha uma terminação melhor aqui. Então agora seria uma boa oportunidade da gente mudar um pouquinho o ponto de vista, né? A gente já está preso a eles por bastante tempo, desde a cena do Vorgelfad. Então agora seria interessante a gente mostrar esse acampamento, né? Esse novo cenário e esses novos personagens sob um ponto de vista diferente. A ideia, né, desde do planejamento da história, é que eles encontrassem pessoas pelo caminho para meio que formar um grupo maior. Então, primeiro era um casal de atores que eles iam conhecer lá nas ruínas de Landa, né, e depois eu deixei essa opção em aberto, né, e agora realmente eu penso que esses prisioneiros poderiam ser, não necessariamente atores, né, mas habitantes que possam levá-los até Landa Esquecida. E nesse momento, depois dessa cena que a gente vai trabalhar agora, é que eles vão descobrir a verdade, qual é a verdadeira história, né, por trás de todo esse conflito. Então vamos lá, vamos começar a escrever para sentir como é que vai ser isso. Vamos escrever, eu acho que fica mais legal escrever do ponto de vista dos prisioneiros, porque com eles é que a gente vai seguir. E os perseguidores do Vorg, né? Porque eu estou chamando de perseguidores do Vorg, mas a gente precisa bolar um nome para eles ainda, né? São descartáveis, né? Eles só vão servir agora como um obstáculo temporário. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar.
Bom, então eu comecei aqui e eu preferi fazer pelo menos essa primeira parte da cena meio que orientada ao diálogo, para poder quebrar um pouquinho a dinâmica, né? E eu estou tentando incluir o máximo de informação possível em pouco espaço, para poder ter um aproveitamento melhor, né? Então eu estou tendo que introduzir um cenário novo, personagens novos, então eu estou tentando aproveitar cada frase, cada fala de cada personagem para poder fazer isso, né? Então ficou assim por enquanto. Como eu odeio a escuridão desse lugar. O homem retirou o capuz cinza escuro e ergueu o rosto. Depois encarou os 3 prisioneiros como se a feiura sobre sua cabeça fosse culpa deles. Então aqui eu já introduzi o cenário com os prisioneiros, né? E um homem nitidamente ranzinza. Eu quero que esses personagens sejam mesmo sombrios, né? Esses 3 ou 4 perseguidores aí que a gente ainda tem que bolar o nome. E aí, essas terras são amaldiçoadas, disse o outro, sentado em um tronco apodrecido. Não vejo a hora de estar novamente sob o céu azul de Stendhal. Então aqui eu estou frisando para o leitor de onde eles vêm. Eu quero que o mais rápido possível o leitor faça associação entre esses homens e aqueles que estavam perseguindo o Vorgelfad, né? E isso aqui não é à toa, essas terras são amaldiçoadas porque eu quero que eles sejam pessoas supersticiosas. Eu quero que eles tenham medo de certas coisas ali. Por quê? Porque eu pretendo que os nossos 2 protagonistas, o Gaspar e o Ziane, encontrem um jeito ali de assustá-los. Não sei, eu ainda tenho que pensar um jeito de fazer isso, porque o Gaspar é um ator e ele ainda não usou a habilidade dele de uma maneira útil na história. O Ziane já fez isso várias vezes e o Gaspar não, né? Então seria uma boa oportunidade aqui para pelo menos iniciar a aproximação deles com ele atuando de alguma maneira e assustando os homens, né? O azul infalível da Casa dos Homens. Casa dos Homens me veio à cabeça conforme eu estava escrevendo, né? Que eu não queria repetir Stendhal, então a partir de agora Stendhal vai ser conhecido por eles como a Casa dos Homens. Completou um terceiro enrolando em torno do cotovelo uma das várias cordas espalhadas pelo chão. Por que as cordas? Porque eles usam para descer pelos canyons, né? Poder recuperar as coisas que o Vorgelfad deixou para trás. E aí eu estou começando uma pequena ideia, né? Uma pequena contextualização aqui. Aquele era um jeito comum de se referir ao céu de Stendhal, né? O azul infalível. E aí eu vou dizer aqui também que não só em relação ao céu, mas eles sempre se gabavam de tudo que existia, né, por lá. É uma boa maneira também da gente adicionar as características sombrias dos personagens, também essa arrogância, esse orgulho. Então isso fica legal para construir os personagens, né? Então até agora eu tenho isso, vamos seguir um pouquinho mais. Eu quero mostrar essas coisas do ponto de vista de um dos prisioneiros, né? Eu ainda não sei direito como eles vão ser, mas eles vão aparecendo conforme eu escrever. Então, aquele era um jeito comum de se referir ao céu de Stendhal, e existiam outras expressões como aquela. Aí aquele, aquela, né? Expressões parecidas. Para elogiar as árvores ou as montanhas, as águas, seus habitantes nasciam e cresciam com a certeza de que foram agraciados pelos deuses. Eu não sei se esse pedaço está muito neutro, né? Está muito narrador, né? Puro, ainda mais porque essa cena vai ser focada no ponto de vista de um dos prisioneiros. Eu não sei se existem outras passagens parecidas, eu não lembro, pela história, mas caso contrário eu dou uma adaptada aqui. Por enquanto eu vou deixar assim, até porque é uma informação que eu não posso perder, né? Vamos lá. Então, por algum tempo, apenas o vento era ouvido, entrecortado por estalos da fogueira rasteira que ocupava uma faixa com o comprimento de um homem deitado. Por cima dela, intrincados aparatos de metal cruzavam-se para suportar vários pedaços de carne. Então, estou adicionando isso aqui, porque eu lembro que nas palavras sorteadas, né, bem aqui, a gente tem bife, né, e a gente tem dança também, em algum lugar aqui.
Aqui, dança. Então, eu vou tentar incluir isso na narrativa de alguma forma, né? Então, de repente, o fogo ali, a churrasqueira, isso pode ajudar na hora da movimentação, na hora da ação, né? Quando os protagonistas chegarem aí. Vamos lá. Eles têm que ser mais ameaçadores, né? A gente tem que mostrar para o leitor que esses homens realmente não se importam com esses prisioneiros. Bom, vamos ver se eles já estão ficando maus o suficiente, né? Se esses infelizes trabalhassem com mais rapidez, já estaríamos indo embora. O homem de capuz abaixado esticou o arpão em direção à jaula, ameaçando um golpe. As mulheres são fracas, deveríamos manter apenas o homem e ir em busca de outros. Sugeriu o homem, aí tem o homem e o homem, né? Depois eu dou uma olhadinha. O homem das cordas prendendo uma delas já enrolada em sua cintura. Então, o que eu estou querendo fazer aqui, né? Primeiro que eu dei duas frases que vão soar mal para o leitor, né? Se esses infelizes trabalhassem com mais rapidez, e as mulheres são fracas, deveríamos manter apenas o homem. Então eu estou dando duas frases que vão deixar o leitor já contra eles, né? E estou tentando dar uma característica para cada um. Então esse aqui é o homem de capuz abaixado, e esse aqui é o homem das cordas. Isso é interessante também, porque como eu vou ter uma movimentação na cena e provavelmente a ação, o leitor tem que saber quem está fazendo o quê. É uma maneira da gente identificá-los, e eu não pretendo dar nomes para eles, não. É desperdício, né? Bom, as mulheres são fracas, deveríamos manter apenas o homem e ir em busca de outros, né? Sugeriu o homem das cordas, homem. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. Sugeriu o que lidava com as cordas, né? Pronto. Prendendo uma delas já enrolada em sua cintura. Aí vem, os três prisioneiros se encolheram ante o gesto e as palavras. Alguém, aí agora a gente tem que começar a pensar em nomes, né? Fitou o céu manchado, tão amaldiçoado pelos estranhos. Peraí, que estranhos aqui, tá tudo torto. E quis, como nunca, que alguém ajudasse. Pensando num Deus, né? Sabia que ele não era piedoso, mas tinha esperança. Então vamos primeiro aos nomes dos nossos novos personagens, né? O que eu tenho ali naquelas minhas palavrinhas sorteadas? Bom, de repente nós vamos ter que usar alguma coisa relativa à dança, né? Às festas e tal. Eu pensei aqui, nós temos aqui nas nossas anotações de outline, né? Era o acampamento. Né? Os dois espreitam um pequeno grupo dos perseguidores de Vorg. Aí o nome para eles a gente cortou porque a gente trocou o ponto de vista, né? Por conta das festas, há dança em torno da fogueira, onde assam carnes. Só que é um triste espetáculo, os homens se divertem a obrigar os prisioneiros fantasiados a participar. Com cuidado, eles planejam uma aproximação para libertá-los. Então, o mais legal a fazer, né, o mais apropriado, é que eles façam uma simulação das festas em tom de deboche, né, fazendo pouco desses prisioneiros que estão ali esquecidos, relegados enquanto a Edith está comemorando. Por que eu estou pensando assim? Porque eu pensei na dança. Né? Então, se tem dança, tem música. Né? Então a gente podia pensar em alguma coisa nessa linha para fazer o nome deles. Né? Há muito tempo que eu não faço isso, de procurar referências em lugares aleatórios para poder criar nomes. Né? Então, termos musicais. Né? Nós temos legato. Né? Legato é um nome legal. Mas não assim, pode ser assim. Legate. Aí para os outros três eu poderia pensar também. Deixa eu botar aqui do canto de uma vez, né? Um deles poderia ser Yodel, que é uma técnica vocal, né? Na verdade escreve assim, mas a gente pode botar com dois L's. Então um deles poderia ser Yodel. E o terceiro
Pensando em outro termo ligado à música e à voz, né? A gente tem a técnica do belting, né? Então, que se escreve assim, a gente pode tirar o G, né? Belting. Então, yodel, belting e legate. Parece que são pessoas que pertencem ao mesmo universo. Eu gostei mais de yodel do que de legate. Então, eu acho que eu vou. E como esse personagem aqui vai ser um mais importante, né? Eu acho que eu vou substituir. Então Yodel filtrou o céu manchado, tão amaldiçoado pelos estranhos, e quis, como nunca, que. Aí eu pensei não ser um nome próprio, né? Não ser o nome de um deus, né? O deus do alguma coisa. Acho que ficaria mais legal. Deus do. Aí é a terra, o deus da desolação fica uma. Parece que é o deus do mal, né? O deus dos esquecidos, poxa. É Landa esquecida. Óbvio. Então quis como nunca que o Deus dos esquecidos ajudasse. Sabia que ele não era piedoso, mas tinha esperança. Aí eu não sei, o Deus dos esquecidos é, não seria piedoso, né? Ou poderia ser uma coisa diferente, sabia que ele não era tão poderoso como antigamente, mas tinha esperança. Beleza. Então depois eu escolho quem vai ser o Belting e quem vai ser Legate. E agora eu estou decidindo realmente que Yodel vai ser a mulher, né, uma das mulheres. E aí o prisioneiro homem vai ser o Legate. E a outra mulher vai ser Belting. Então nós vamos ter duas mulheres e um homem. Mas a gente ainda vai mostrar isso na história, né? Vou seguir só mais um pouquinho, né? A gente já está bem encaminhado nessa nova cena, muita coisa foi decidida. Então eu quero seguir só um pouquinho mais. Então não sei se ficou claro aqui o que eu quis dizer, eu só registrei a ideia, né? Por favor, não temos nada com isso, disse Legate, aproximando-se das grades. Yodel o conhecia o suficiente para saber o quanto era embaraçoso para ele suplicar daquela forma. O quanto lhe era embaraçoso. Fica melhor. Não sei, pode ser que sim. Suplicar daquela forma. Legate era um guerreiro valoroso, mas acima de tudo honrado. Era bom. Aí o mais não, eu acho que é E, né? Acima de tudo honrado. Era bom saber que ele estava disposto a se desfazer do próprio orgulho se isso ajudasse a salvar a vida delas. Não sei se está bem escrito esse final, a salvar a vida delas, definitivamente eu preciso rever. Né? Mas eu quis aqui mostrar primeiro que ele é uma pessoa que pode lutar, então a tarefa dos dois fica bem mais fácil, do Gaspar e do Ziane, basta libertá-los, né? E de repente o Legate pode fazer o serviço, né? Ou a maior parte do serviço, e também estou mostrando honra, né? Os valores para poder contrastar com os nossos vilões ocasionais aqui. Né? Só esse salvar a vida delas aqui que eu ainda preciso rever. Mas vamos lá.
Então a resposta deles, né? Ah, vocês ouviram isso? Viu o homem sentado no tronco. Esse refúgio da Égide está achando ruim trabalhar para nós. Pois vocês deveriam agradecer, continuou o de capuz abaixado, apontando para a fogueira com o bastão não, com o arpão, né? Por falar nisso, eu escrevi lá o arpão como se ele já estivesse na cena, né? Eu não introduzi esse arpão direito. Vou lá olhar isso. Tem comida, um bom fogo para esquentar essas almas geladas. Finalmente encontraram um propósito antes de morrerem entre essas ruínas. Então tá faltando só a Belting falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, né? Deixa eu só dar uma olhadinha nessa questão do arpão aqui. Porque eu lembro que quando eles estavam perseguindo o Vorg, eles jogaram ganchos, né, com cordas dentro do vagão. Então acho que fica bem combinando assim as armas deles serem todas nesse sentido, arpões, ganchos, cordas. Acho que fica legal. De capuz abaixado, esticou o seu arpão, né? Sei, acho que é o suficiente. Beleza. Então, o que eu quero aqui, né? Vamos tentar esticar mais ainda essa tensão, vamos fazer os nossos 3 prisioneiros ali se sentirem cada vez mais ameaçados. De repente a gente pode fazer, de alguma forma, surgir alguma música, alguma coisa assim. Essa música, de repente, pode ser uma pista, alguma coisa, para os nossos 2 protagonistas entrarem em cena. Porque a gente não pode esquecer que o Ziane tem condições de estar ouvindo tudo isso. Então isso é um recurso importante que a gente pode usar no decorrer da cena para dar uma pista de como eles podem agir. Qual seria a vantagem dos dois ao chegar ali e libertar os prisioneiros, né? Motivação para isso eles têm, porque o Gaspar é um cara que está se sensibilizando, né? Ele procurou esquecer essa dura realidade do outro lado das montanhas, né? E o Ziane pode pensar que essas pessoas de alguma maneira podem levá-lo ao que ele está procurando, né? Para poder ele ganhar a recompensa dele. Então a gente tem as coisas muito bem encaminhadas e essa cena vai ficar muito boa. E é a peça central, não é central porque não está no centro da história, mas ela é uma das peças mais importantes para a gente construir agora o desfecho da nossa história, né? É a partir do que acontece aqui que a gente vai começar a ter uma noção de como vai ser escrito o final. Então a gente continua na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, não deixe de conferir também a nova série aqui do canal, onde a gente trabalha junto. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.